Eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre epidemiologia. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença da Paula de Castro, que é doutora em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. A professora já começa explicando para a gente, contando as principais definições para essa área do conhecimento, que é a epidemiologia. Explica para a gente tudo. A epidemiologia, ela é uma sub-área, né, dentro da saúde coletiva, ela é uma área muito importante, que estuda basicamente, como é que acontece a distribuição das doenças nas populações, né. Não só a distribuição, como elas se distribuem de forma homogênea, heterogênea, mas também como elas se adaptam, né, e que tipo de característica ou aspecto, vai determinar que aquela doença ou não aconteça ou não, né. Então, por exemplo, a gente pode, falar um pouco sobre, alguma doença muito recente. A gente pode falar, por exemplo, sobre a Covid, né. Sim. A Covid ela aconteceu, de forma concentrada em determinado continente, né, no continente africano, e ela foi sendo disseminada ao longo de todo o território, né, global, assim, de uma forma muito rápida, né. Aconteceu dessa forma rápida, porque não houve controle lá atrás, né, dos órgãos mesmo nacionais e internacionais, para que essa doença não se espalhasse, né. Então, assim, esse controle ele não aconteceu. É muito importante que se entenda que existe todo um trabalho dos sistemas nacionais de saúde para o controle, né, e principalmente para que essa disseminação ela não aconteça de forma, descoordenada. De certa forma, existe, toda uma série de dados que a gente trabalha, né, dados epidemiológicos, indicadores, taxas, que ajudam a gente a entender de que forma essa doença ela se espalha, ela se organiza, né. Então, assim, a epidemiologia ela trata muito disso, desses aspectos relacionados não só à distribuição, os determinantes, né, de como que quais são essas causas, né, mas também, de certa forma, do monitoramento, né, de que forma a gente consegue então monitorar, controlar, organizar essas doenças ao longo de todo o território Sim. específico que você está estudando. O território, quando a gente fala, não é especificamente, um lugar pequeno, a gente está falando do nível de, organização que você está querendo estudar. Você pode estudar desde um bairro, de uma rua, né, de uma localidade, uma escola, um presídio, né, porque acontecem Sim. essas coisas em lugares específicos. E a gente também estuda, por exemplo, alguns indicadores de saúde em alguns espaços específicos, né, controlados em tempo e espaço. Mas a gente também está falando de um território internacional. Então a gente pode estar falando de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma região. A gente pode falar, por exemplo, da região sudeste, região nordeste, região centro-oeste, enfim. Mas a gente também pode estar falando de um continente, a gente também pode estar falando de vários continentes, né. E no Verdade. caso das pandemias, elas têm essa característica de abarcar vários continentes, né. Então é isso que a gente mais se preocupa, né, então existe esse controle, que é fundamental para que essas doenças de fato não virem pandemias novamente. Então, Sim. existe um controle de fronteiras, existe um controle internacional de fato. Então, quando a gente vê, algum agente de polícia federal, enfim, que não deixa, por exemplo, entrar um queijo, né, A sem gente sem vê muito isso controle. hoje em dia, tem É. programa, né? Exatamente. Entrar um queijo, entrar um vinho, entrar uma coisa sem controle, mas por que que isso acontece? Porque de Isso. fato, essas doenças elas são, espalhadas e disseminadas por várias vias, né. Uma das vias pode ser, por exemplo, a via digestiva, né. Então, assim, você pode ter uma gastroenterite e aquilo ali pode virar um surto, né, uma epidemia. Então, assim, de fato, é um controle que é necessário que se tenha, né, e esses órgãos de vigilância, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, são órgãos que são fundamentais para que a gente tenha esse controle, né, de fronteiriço também. Então, quando a gente fala desse espalhamento dessas doenças, a gente também está falando dessa falta de controle, de certa forma, dos órgãos competentes, né, Sim. responsáveis. Então, assim, o objetivo da epidemiologia é isso, é esse, né. Então eu falei vários, na verdade, mas é esse, assim, é a ideia que a gente consiga, de fato, estudar a distribuição dessas doenças e de que forma, então, a gente consegue ter órgãos de vigilância para fazer o monitoramento, né, a gente tenha, indicadores de saúde, que sejam confiáveis, né, porque isso também, influencia muito no poder de decisão que você tem, né. Sim. Se você está trabalhando, por exemplo, num nível de gestão municipal, um secretário de saúde do município
sei lá, Petrópolis aqui, né, da nossa região aqui. O secretário de saúde, se ele não tiver dados confiáveis, ele não consegue fazer uma tomada de decisão Sim. confiável. Então, é tão fundamental quanto todas essas questões que a gente está falando, é a questão da notificação das doenças que o profissional de saúde deve fazer. Então, isso tudo está dentro da vigilância epidemiológica, né? Então, olha a importância da epidemiologia. A epidemiologia, ela está em Tem todos os peso muito aspectos. importante, muito grande, né? Sim, sim. Então, assim, dentro, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, a gente tem grandes epidemiologistas trabalhando justamente em prol desse controle, desse monitoramento, dessa vigilância, para que de fato o nome vigilância é porque é esse mesmo, né? Porque a gente tem que ser vigilante, tem que ser uma coisa constante, diária, para que a coisa consiga, de fato, ser organizada e que o poder de decisão seja informado por evidências. Então, assim, Sim. a gente fala hoje em dia de políticas informadas, né? Decisões políticas informadas. O que significaria isso, assim? É isso, a gente conseguir tomar a decisão informado por evidências, né? Essas evidências científicas, elas são fundamentais para apoio de decisão, para tomada de decisão. Então, assim, um gestor, ele só consegue saber quais são as necessidades específicas de determinado lugar se eu tenho indicadores que mostrem, né, essas características. Sim. Então, como é que eu sei, por exemplo, aonde que estão os lugares mais miseráveis do Brasil? Eu sei porque existem dados de órgãos competentes, governamentais, que mostram pra gente aonde que estão esses bolsões de pobreza. E esses bolsões de pobreza são justamente aqueles que têm maior dificuldade de acesso à saúde e a todo e qualquer serviço público, na verdade, né? Então, a gente está falando de direito à saúde, mas é de direito à justiça mesmo, né? Direito à alimentação, direito à moradia, direito a uma série de questões que estão muito relacionadas à qualidade de vida de um indivíduo, né? Então, essas percepções a gente só consegue ter, né, num nível macro. Quando você não está lá na ponta olhando, é diferente. Mas quando você está no nível macro, que você tem que gerenciar uma cidade, um estado, um país, a gente só consegue ter, de fato, noção do que acontece lá na ponta se esses indicadores estão bem preenchidos, se a gente Sim. consegue confiar neles. Então, é toda uma cadeia de valor que vai sendo agregada ao longo da cadeia, né, ao longo dos processos, das etapas, até chegar no nível de decisão que o ministro da saúde, no caso, a gente tem uma ministra da saúde, né, que ela possa fazer a tomada de decisão informada e de fato, confiando nessas informações. Então, assim, a vigilância, ela está em todos os aspectos, né? Essa questão da epidemiologia, ela é muito fundamental mesmo. E a gente acaba trabalhando ela em vários níveis, né? Você falou sobre Covid-19 e todo mundo ouviu muito uma palavrinha que é a pandemia. E eu queria que você explicasse pra gente a diferença entre pandemia, endemia, que a gente ouviu também, e epidemia. E tem também surto, não é isso? Tem sim. Vou começar pelo nível mais básico, tá? Então, Sim. assim, é o seguinte, uma doença, ela pode se espalhar de forma rápida, né? Então, a gente tá falando de doenças infectoparasitárias. Que são essas doenças? São doenças transmissíveis por várias vias. Ela pode ser por via respiratória, ela pode ser por via, a gente chama de fonte comum, né? Que é uma disseminação por fonte comum, significa o seguinte: todo mundo bebeu água contaminada. Então, todo mundo vai ter o quê? Uma gastroenterite, uma diarreia, vômito, enfim, um mal-estar, em função de uma contaminação por via comum, por fonte comum, que é no caso de uma água. Agora, pode acontecer também de você ir num casamento e ter lá uma maionese que ficou estragada, ficou no tempo, todo mundo comeu e teve uma gastroenterite ali, né? Num casamento. Não pode. Isso é um surto. Surto, o que é? É uma doença infectoparasitária, né? Que normalmente ela é controlada em tempo e espaço. Então, assim, uma gastroenterite por conta de uma comida estragada num casamento é uma coisa que é controlada em tempo e espaço. Você não vai Sim. morrer de uma gastroenterite, ou pelo menos não morreria inicialmente, né? Adultos, jovens, não morreriam inicialmente de uma gastroenterite, a não ser que aquilo ali vai evoluindo para uma outra coisa, né? Sim. Enfim, mas tô falando assim, de forma geral, é assim que a gente imagina que um surto acontece, tá? Então, pode ser, por exemplo, um surto de tuberculose num presídio, né? É controlado em tempo e espaço. Você vai fazer o tratamento, aquelas pessoas estão enclausuradas num ambiente fechado, a disseminação é rápida, mas se você fizer o controle daquela doença, fizer toda a medicação, todo o kit ali, né, que você tem que fazer direitinho, então, assim, é muito provável que aquilo não vá se alastrar, Sim. né? Mas é isso, o surto
é isso, é controlado, é uma doença que tem um pico, né, de número de casos muito grande, muito alto, e é explosivo, é rápido, e ao mesmo tempo, né, que existe esse pico, esse gráfico, né, de pico desse surto, ao mesmo tempo existe essa queda de número de casos. Então, isso é um surto, controlado em tempo e espaço. Um surto, ele pode se alastrar e virar uma epidemia? Pode, né? Que é o que é a tendência de toda a pandemia, né? Ela vai se alargando, o número de casos ele vai aumentando, e vai se espraiando, né? De fato, assim, ele vai se espalhando. Esse espalhamento vai gerando a possibilidade, né, de haver uma epidemia a nível local, e vai crescendo o número de locais, e a coisa vai espalhando até o momento que vira uma pandemia. Então, assim, o que então é uma epidemia? Pode ser fruto de um surto? Pode. Mas não necessariamente acontece dessa forma, né? A gente tem hoje em dia, por exemplo, a nossa uma grande pandemia que a gente chama, né, é a pandemia de AIDS, né, de HIV. Ela aconteceu dessa forma, né? Ela aconteceu como um surto, não foi controlado, foi crescendo, e o número de casos foi ali, né, aumentando. Ninguém sabia muito bem como é que funcionava, assim como a Covid, né? Sim, No início ninguém sabia muito ninguém bem. Então, sabe. quarentena para todo mundo isolado e fechado, até a gente entender de que forma ela é transmitida. E a partir do momento que foi se entendendo, não, ela é transmitida por via respiratória, então tampa a boca, né? Tampa o nariz. Tudo bem, mas só isso não adianta, porque a gente bota a mão na boca, porque a gente bota a mão. Então as mãos, então lava as mãos. E aí são essas medidas de controle que a gente vai começando a adotar a partir do momento que você vai entendendo como que essa disseminação ela acontece. Então, vamos lá. Então é um surto, virou epidemia. A epidemia, ela já tem um pouco de descontrole nela, porque ela já não é mais controlada em tempo e espaço. Sim. Você ainda não sabe muito bem como é que ela se dissemina ou qual é o grau, né, ali, de como que ela está acontecendo. E aí, então, normalmente ela acontece num território determinado. Hoje em dia, a gente está aí trabalhando com a febre Aropost, que é uma febre que ela está se espalhando, e a gente está, né, dentro do Ministério da Saúde, também existe essa preocupação no controle dessa febre, para que ela não se torne algo maior. Então, por isso que eu te falei, lembra? Existe um controle de fronteiras para que essa Sim. epidemia, vamos dizer, a epidemia ela tá espalhada, ela tá só no Rio de Janeiro. Beleza, e aí ela vai sendo controlada. Mas existem divisas, a gente tem divisas com outros estados. Sim. E é um estado que tem muito turismo. O que acontece? Pode ser que esses turistas tragam doenças ou que levem doenças Sim. daqui. Então, por isso que é muito importante esse controle existir, tanto de fronteiras quanto de divisas, né, com os outros estados. A partir do momento que você começa a identificar casos em outros estados, a coisa vai só aumentando. Aumentando. E aí, quais são as características específicas de uma pandemia? É quando isso já está virando, já começou a pegar vários continentes. Então, vamos dizer, a epidemia ela foi crescendo, pegou todo o território nacional, não houve controle de fronteiras, não se conseguiu controlar. Já foi para a Argentina, para os outros países aqui fronteiriços, e aí já foi para América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania. Pronto, acabou, já tá no mundo inteiro. Então, é muito rápido, muitas vezes, né? E às vezes acontecem como aconteceu, de fato, na pandemia, né? De Covid. Então, essa falta de controle, por isso que é tão importante o controle de fronteiras, esse controle que se faz, porque, de fato, é isso que vai determinar uma epidemia se transformar em algo muito maior. E a endemia? A endemia, ela tá muito restrita a determinada localidade. Então, por exemplo, a malária, ela é uma doença que aqui no Brasil, ela tá muito restrita à região norte. A malária, ela não tem um ambiente propício para se desenvolver em outras localidades, mas a gente já consegue averiguar ela, né? Enfim, ver que ela já está acontecendo em algumas localidades também da região sudeste, mas ela não é endêmica da região. Uma doença, por exemplo, que virou endêmica da nossa região é a dengue. Que Sim. ela veio, né, com surtos e tal, e a partir de determinado momento a gente vê que o ano inteiro você tem casos de dengue. E isso, né, essa é a grande característica da doença endêmica, que ela está relacionada a características específicas de uma determinada localidade. Mas tem relação em tempo?
É sempre em um determinado tempo ou não? Não, então a dengue, por exemplo, ela tem essa característica, né? Ela tem um aumento do número de casos a partir de outubro e ela tem uma queda da curva epidêmica mais ou menos por volta de maio, por ali. Então, assim, a gente tem essa, né, essa curva acontecendo. Mas ao longo do ano, o ano inteiro você tem casos de dengue Tem. acontecendo. Então, se você tem todo ano, o ano inteiro, né? Algum número de casos, nem que seja pouco, mas é o ano inteiro, isso é uma grande característica, muito importante para a caracterização, então, da endemia. E conta pra gente agora quais são as perspectivas metodológicas da epidemiologia. Então, a epidemiologia, ela é uma ciência quantitativa, né? A gente trabalha com números, com estatística. Então, a gente não trabalha tanto assim com aspectos qualitativos, tá? Isso é muito importante entender, porque assim, existem outras ciências da área de saúde, na saúde coletiva, que se organizam dessa forma, né? Qualitativamente. Sim. Quando você vai fazer, por exemplo, uma avaliação de uma política, a implementação de determinada política, aí sim você vai ver métodos qualitativos sendo trabalhados. Mas na epidemiologia, não. A gente trabalha bem, assim, com dados bem quantitativos. Não é que não existam métodos mistos. Você pode trabalhar com quant e quali, né, que a gente chama. Sim. Mas na epidemiologia, a gente trabalha muito, assim, muito fortemente com métodos quantitativos. Então, esses estudos, esses métodos, eles normalmente podem ser descritivos ou analíticos. E aí, a gente pode aí entrar por uma série de estudos ali, né, desenhos epidemiológicos ali para poder organizar. Mas, de forma geral, com dados, assim, com grandes grupos populacionais, a gente trabalha muito com estudos ecológicos. A gente tem trabalhado muito também com ensaios clínicos, né? Então, assim, com ensaios clínicos randomizados, esse tipo de ensaio também é muito comum na saúde, cada vez mais, né? Principalmente depois da pandemia, se tornou Sim. muito, muito normal as pessoas entenderem a questão dos ensaios clínicos randomizados, aleatorizados. Então, esse também é um outro tipo de estudo muito interessante. Existem estudos caso-controle, enfim. Uma infinidade aqui eu posso relatar. Assunto para uma outra conversa. Pois é, pois é. Bom, professora, chegamos ao final, mas eu gostaria de agradecer você pela presença e também por todo o conhecimento. Muito obrigada. Obrigada. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima!